Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. Badesul Desenvolvimento. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Porto Color. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o nosso programa de análise e debates, sempre a partir das 22 horas e 15 minutos, logo após o Dois Toques. Você nos acompanha pelas redes sociais, @RDCTV Digital, estamos em todas as plataformas, não deixe de participar, mandando a sua mensagem, curtindo e compartilhando esse programa. As edições anteriores você encontra nos nossos canais. E também pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV, no Rio Grande do Sul. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color. Porto Color atendendo através do WhatsApp, tem os serviços da Porto Color na sua casa. O nosso programa de hoje vai falar de muita coisa. Nós temos inúmeros assuntos a serem abordados. Mas eu quero começar por um que, obviamente, incide sobre a realidade da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Porque, na tarde de hoje, o prefeito Nelson Marquesan Júnior anunciou o endurecimento das medidas de restrição social. Porto Alegre passava por uma flexibilização na esteira do estado do Rio Grande do Sul e devemos lembrar, o prefeito Marquesan nunca foi muito favorável a qualquer tipo de flexibilização. A Melanie Rupental fez um resumo das suas falas hoje à tarde numa live no seu perfil no Facebook. Uma outra atividade que deve ser suspensa é a dos shopping centers também, a partir de segunda-feira. As academias devem voltar à realidade do decreto anterior também, que era uma pessoa por vez nas academias, e a gente vai limitar as atividades a partir de segunda-feira dos restaurantes até às 11 horas da noite, mas durante a semana a gente vai acompanhar a evolução dos números para verificar se a gente precisa ter, durante a semana que vem, ações de restrições maiores. Nós também deveremos restringir, voltar ao cenário. Nós temos dois decretos que tiveram grandes liberações. O decreto do dia 20 de maio, ele liberou as atividades do comércio para empresas que faturavam acima de 360 mil e deverá retornar à realidade do decreto do dia 5 de maio no que se refere às empresas do comércio que faturam acima de 360 mil reais mês, autorizando aí a atividade das microempresas. Bom, sobre essa fala do prefeito Nelson Marquesan, é necessário considerar o seguinte, e depois eu quero trazer os meus convidados para a discussão desse primeiro tema e, obviamente, apresentá-los ao público. Nós depois também vamos fazer uma conexão com o Marlos Appius, que é jornalista, um dos mais bem informados do Brasil. Mas vamos, a princípio, falar disso, porque é um tema que veio do nada e que surpreendeu a todos e está causando uma enorme comoção em Porto Alegre, com manifestação já organizada para segunda-feira na frente da Prefeitura Municipal. Quem acompanha o meu posicionamento, não é o posicionamento da casa, é o posicionamento meu, do Guilherme Macalossi, eu só falo em meu nome, sempre lembrando isso. Quem acompanha o meu posicionamento sabe que eu sempre defendi medidas de restrição que levassem à diminuição da incidência do vírus entre as pessoas. Eu falava ontem, aliás, aqui no programa, que nós não podemos prescindir na economia de uma saúde virtuosa. Portanto, os agentes econômicos precisam estar saudáveis para empreender. E nós sabemos que a geradora oficial da crise é a doença. Ela é que esmigalha qualquer perspectiva, ela é que tira qualquer possibilidade de
previsão sobre o que vai acontecer, pelo menos até termos uma vacina que resolva isso de uma vez por todas. Então, esse é o meu posicionamento, sempre foi. Agora, ao mesmo tempo, eu cobro dos governantes e fiz ontem duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Cobro dos governantes, de todos os governantes, que sejam transparentes em suas ações. Cobro dos governantes que, de alguma maneira, busquem o diálogo republicano, o diálogo institucional, que tragam a sociedade para, obviamente, dispor e entender o contexto que está sendo vivenciado. E eu não acho, prefeito Marquesan, que a decisão, da forma como se deu, não estou entrando no mérito técnico da decisão, da forma como o senhor colocou, ela causa um rebuliço que pode levar, inclusive, ao descumprimento das restrições sociais. Porque o primeiro efeito que essa medida, tomada de forma extemporânea, gerou foi a convocação de uma manifestação para segunda-feira. Custava o senhor, junto com a sua equipe técnica, e eu sei que o senhor tem bons técnicos aí do seu lado, o secretário Pablo é uma pessoa que tem um conhecimento muito amplo na área da saúde, já esteve aqui conosco, custava o senhor, junto com os seus técnicos, chamar, por exemplo, os vereadores para informá-los, chamava, por exemplo, alguns integrantes das sociedades de classe que são influentes e que, obviamente, têm relação com a conjuntura para dialogar em relação a isso. E alguém poderá sustentar o seguinte: mas não há tempo a perder, as vidas estão sendo perdidas. É verdade, as vidas estão sendo perdidas, os indicadores da pandemia são terríveis. Eu tenho apontado isso todo dia aqui. Talvez seja dos jornalistas aqui no Rio Grande do Sul que mais bate nessa questão. E bate sobre um prisma liberal conservador, sempre. E como liberal conservador, obviamente, eu defendo a vida em primeiro lugar. Agora, há uma necessidade de que haja também entendimento em relação a como proceder. Nós não podemos nos permitir, diante de uma situação grave como essa, abdicar da capacidade do diálogo. Porque a medida vale a partir de segunda-feira. Se a medida vale a partir de segunda-feira, por que não utilizar a sexta-feira, o sábado e o domingo para dialogar? Para então, na segunda-feira, anunciar as medidas. Ou sexta, sábado e domingo as pessoas não vão ser contaminadas. Se o argumento é esse, bom, elas serão contaminadas sexta, sábado e domingo. Mas é porque daí na segunda-feira vai ter tempo de se adaptar. Meus amigos, o impacto é imediato. O impacto é imediato. E que adaptação é essa? É simplesmente não abrir? É isso. Não há nenhuma razão para que não haja, pelo menos, o anúncio disso de uma forma mais transparente. Prefeito Marquesan, o senhor não tem capacidade de diálogo, e isso já foi comprovado mais de uma ocasião por inúmeros dos vereadores que passaram aqui na nossa mesa e que falaram, o senhor não se reúne, o senhor não passa as informações relativas ao trabalho que está sendo executado, e eu creio, e como defensor da democracia, eu creio que a Câmara de Vereadores, como legislativo municipal, ela tem a obrigação de estar, a obrigação e tem o direito de estar por dentro das decisões que são tomadas. Então, poderia ter sido feita uma reunião com os vereadores, poderia ter sido feita uma reunião com alguns dirigentes de algumas entidades, para então, hoje, sexta-feira, anunciar as medidas. Não poderia ter sido feito isso? Se eu sou prefeito e recebo a informação de que nós vamos ter que, eventualmente, retroceder na liberação, a primeira coisa que eu vou fazer é comunicar aos líderes políticos que, pelo menos, estão ali postos na Câmara de Vereadores. Olha, o corpo técnico aqui, que me auxilia, disse que é necessário fazer tal e tal medida. Será que vocês poderiam vir de encontro ao prefeito para nós analisarmos essa situação? Eu acho que a transparência é fundamental nesse momento. Nós não podemos isolar o Poder Executivo e achar que ele vai tomar todas as decisões mais racionais possíveis, sendo que a construção
de políticas inteligentes sempre se dá através, né, da troca de ideias. Então, pega-se toda a sociedade de surpresa e com o agravante disso ter se dado num dia diferente. Ah, não é feriado, mas é um dia naturalmente diferente. O Dia dos Namorados é um dia em que muita gente casado ou solteiro, mas namorando, vai estar preocupado com o seu amor. Está preparando a janta em casa ou, de repente, vai aproveitar a possibilidade de ir num restaurante que está aberto, praticando distanciamento social. E, de repente, o prefeito anuncia isso. Que horas eram? 6 da tarde. Então, todo mundo foi pego de surpresa e, segunda-feira, Porto Alegre volta a restringir várias atividades. Algumas dessas restrições, aliás, e eu peço, Vênia, eu já vou concluir aqui, os meus colegas, nossos convidados, algumas dessas decisões não fazem o menor sentido, me desculpe. Não faz sentido você restringir o horário de funcionamento. Porque ao restringir o horário de funcionamento de uma determinada atividade, você faz com que haja maior público no horário de atividade em que ela está funcionando. Por que eu vou pegar, por exemplo, um supermercado 24 horas e vou restringir a atividade dele a 3 horas? O que vai acontecer nessas 3 horas? O supermercado vai ficar lotado. Portanto, distanciamento social nenhum. E eu acho que é interessante entrar num outro ponto aqui. Quais são os 2 objetivos de uma quarentena? O primeiro, achatar a curva de contaminação. Pois bem, no Rio Grande do Sul, foi achatado. Apesar de a situação estar tornando-se complicada. Mas foi achatado. Pelo menos nós estamos com níveis muito diferentes, muito discrepantes em relação ao restante do país, à exceção, talvez, de Santa Catarina e Paraná. Então, este objetivo foi cumprido. Agora, o principal objetivo, além deste, é equipar o sistema de saúde. E daí eu pergunto, o governo municipal fez o dever de casa? Eu sei que o governo federal não fez. Mas não adianta ficar culpando esse ou aquele, essa guerra de dedos aí. Cada um, dentro da sua competência, faz o que pode. Se o governo federal não faz, bom, os gestores municipais estão aí para dar a resposta. Não adianta ficar se queixando. Afinal de contas, todos aqueles que foram eleitos escolheram serem eleitos. Disputaram a eleição. E, obviamente, ninguém poderia presumir que teríamos uma pandemia. Mas ossos do ofício. Então, o governo federal não faz sua parte, não distribui respirador, não distribui teste. Ok. Quais foram as alternativas em Porto Alegre? Nós tivemos a entrega aí de uma unidade de atendimento que foi feita pela iniciativa privada. Não foi? Foi, né? A iniciativa privada foi muito efetiva. O governo municipal nem tanto. E daí a questão dos respiradores. Quantos foram adquiridos? Tudo isso tem que ser considerado. Porque se a prefeitura não faz a sua parte, ela não pode simplesmente, de uma hora para outra, determinar a fim das atividades amanhã, ou depois de amanhã, ou segunda-feira, sem ter diálogo nenhum e sem prestar contas do que está fazendo, efetivamente. No programa de hoje nós temos Gustavo Arossi, professor de filosofia, meu querido amigo e companheiro de charutos. Tudo bem, professor? Boa noite, Macalossi. Uma satisfação poder retornar a este programa. Importante espaço de debate do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, sem dúvida alguma. E, sobretudo, em tempos estranhos, né, os quais a gente vive aí. Enfim, eu agradeço pelo convite e uma saudação especial também ao colega advogado, né, Juan Saavedra. Ok, eu já fiz a apresentação, mas quis cumprimentá-lo. E estamos aí para combater o bom combate, o bom debate. Obrigado, Macalossi. E o que tu achaste dessa decisão do prefeito, da forma como ela se deu? Primeiramente, é importante deixar claro que todos nós, como o próprio Macalossi fez antes o seu comentário, fomos pegos de surpresa, entre aspas. Embora Os vereadores aparentemente estavam reunidos agora. Embora ontem à tarde, e desde o início da semana, é preciso dizer
quando alguns segmentos da imprensa começaram a noticiar que havia um aumento de casos de Covid em Porto Alegre, então gerou por aí um diz-que, um burburinho de que possivelmente teria alguma medida. Ok, de fato, os shopping centers foram abertos, o comércio foi aberto. Eu não sou médico, não sou cientista, mas os médicos cientistas da área vão dizer, é óbvio que vai aumentar a taxa de pessoas que vão contrair o Covid-19. Por quê? Por uma razão muito simples, as pessoas estão circulando. Óbvio. Tá? Então eu não preciso, é como 2 e 2 são 4. Eu não preciso ser da área, quem está nos acompanhando, não precisa ser médico, não precisa ser pesquisador, né, para saber disso. Bom, para e passo, ao mesmo passo, nós devemos estar, e aí eu chamo a atenção também dos governantes, no plural, não do governante, dos governantes, atitudes como aparelhar os hospitais, dispor de medidas preventivas, dispor de testes, organizar a população para que, enfim, ela tenha os seus devidos cuidados. Eu não sou e não represento em Porto Alegre a classe, eu sou professor da rede privada, mas eu mantenho muitas relações com empresários e com lojistas de shoppings. E de uma hora para outra, vou repetir, de uma hora para outra, embora ontem já se imaginava que talvez pudesse, mas você imagina, de uma hora para outra, fecha segunda-feira. Fechemos novamente os shopping centers. Sem nenhum diálogo, sem nenhuma conversação, sem chamar. Né? Não dá para ficar debatendo um mês a questão. Exatamente. Pelo menos dá para falar durante o dia. Não, você deve, claro, o assunto é premente, ele precisa de uma resposta rápida. Claro. Rápida que eu digo, não também temerária, né? Mas eu estou dizendo o seguinte, vou chamar a associação comercial... Ser rápido não é sinônimo de ser apressado. Exatamente. Chamar a Câmara de Dirigentes, lojistas, escuta, pessoal, sobretudo shoppings, olha, nós vamos fazer isso. Ou que tipo de medidas, talvez menos drásticas, limitar cada vez mais a entrada dentro de uma determinada loja, não seria uma saída? Eu estou aqui indagando e dando uma solução, não é verdade? Até porque amanhã saem as bandeiras do Rio Grande do Sul da pesquisa que sempre é feita pela UFPEL. Poderia esperar. Exatamente, exatamente. Eu faria isso. Né? E principalmente aqui, meu caro amigo Marquesan, o senhor sabe que nós nos conhecemos há muitos anos, não é uma crítica pessoal ao senhor, não é nada disso, mas tentar conversar primeiramente, seja com a Colenda, com a Câmara de Vereadores, mas, sobretudo, com os nossos comerciantes. Talvez alguns segmentos, e aqui eu vou dizer, talvez uma tabacaria não pode, uma charutaria não pode, talvez não, por quê? Porque realmente vai reunir pessoas fumantes. Sim, agora, uma loja, um vestuário, bom, se já está limitado para, digamos, 5 pessoas, limita para a entrada de menos pessoas, mas não fechar bruscamente. Por quê? E aí eu finalizo essa primeira parte. Nós não sabemos desse decreto, quer dizer, ele é sine die, quer dizer, até quando? Vamos novamente, e aí eu me coloco na posição de quem hoje é um empresário que está sofrendo, que está padecendo, que está com problemas, e mais... Eu ontem ouvi de 3 funcionários de um ambiente que eu frequento a preocupação. Eles me perguntavam, professor, será que vai fechar de novo? Eu estou com medo de perder meu emprego. Vejam só. E aqui, para finalizar esse meu primeiro bloco, eu quero deixar bem claro. Eu, Gustavo Arossi, professor Arossi, como mais sou conhecido, eu defendo a vida. Claro que sim. Eu não defendo somente a economia, eu não defendo, mas nós não podemos dissociar e, principalmente,
e principalmente, bem tocado pelo Macalossi, ao invés de termos buscado o diálogo, nós já temos agora manifestações que a gente não sabe que estão sendo organizadas. Sim. As manifestações, quando elas acontecem assim abruptamente, elas até ferem o princípio democrático. Mas também a gente não pode questionar e nem impedir. Por quê? Porque de uma hora para outra é a mesma coisa, e aí eu finalizo, eu, professor, dizer o seguinte: o senhor está rodado? O senhor está rodado. Com como? Qual é o argumento? Não, eu não tenho nenhum argumento, quer dizer, acabou. Então, seriam essas minhas primeiras considerações. Juan Saavedra, bem-vindo, boa noite, prazer recebê-lo. Boa noite, Macalossi, boa noite, professor Arossi, boa noite aos telespectadores, obrigado pelo convite mais uma vez, fazia tempo que eu não aparecia aqui no RDC, e com um excelente tema desses, né? Bom, decreto... Nós vamos ter outros temas, esse é só o primeiro. Excelentes temas do programa. Bom, Porto Alegre começou essa pandemia com 415 leitos. Hoje nós chegamos a 615, chegaremos a 665 leitos com os 60 leitos da PPP que foi feito no Hospital Independência. Mas Quantos leitos da PPP? 60 leitos. São 60. São 60 leitos. Porto Alegre vai chegar a 665, 675 leitos por aí. Esses leitos não são... esses leitos da PPP são exclusivos para o combate ao coronavírus, mas os outros leitos que existem, eles são destinados às pessoas que ficam doentes e não apenas de coronavírus, né? Existem pessoas que se tratam de outras doenças e precisam de um atendimento emergencial. Então, o questionamento que foi colocado aqui para vocês foi muito bem colocado. Afinal de contas, quais foram as medidas que a Prefeitura de Porto Alegre e que o governo do Estado adotou no sentido de, a partir do isolamento, preparar o sistema de saúde do nosso Estado e do nosso município para o que nós iríamos enfrentar? Afinal de contas, nós sabíamos que a partir do momento que houvesse a flexibilização e que as pessoas começassem a transitar, haveria um aumento do número de pessoas infectadas pelo vírus e, consequentemente, haveria um aumento do número de leitos. Portanto, tu faz a abertura com inteligência. Uma abertura com inteligência. Quantos não sai abrindo. Não sai abrindo. Não sai abrindo como ele fez, né? Gradual. Porque assim, tu abrir e depois tu fechar é pior do que tu só fechar. E é muito curioso, né? Porque tu comentaste agora, Macalossi, da questão do diálogo da prefeitura com as entidades empresariais e com, sobretudo, um poder que merece respeito do poder executivo, que é a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores aprovou um projeto de lei a respeito da pandemia, buscando limitar um pouco os decretos do governo municipal, e o prefeito, então, logo em seguida, disse que iria vetar o projeto. Sem diálogo, sem conversar com a Câmara de Vereadores, eu entendo que a Câmara de Vereadores deve obrigatoriamente fazer parte desse debate, afinal, é onde está a representação proporcional da cidade de Porto Alegre e não apenas o prefeito. Não pode o prefeito autocraticamente, numa sexta-feira, Dia dos Namorados, decidir que a partir de segunda nada abre. Foi comentado sobre os empresários aqui, eu trago duas experiências pessoais. A primeira é de um amigo que está em casa nos assistindo agora, que antes da pandemia conseguiu um trabalho. Logo que começou a pandemia, ele foi demitido. Há menos de uma semana atrás, ele foi recontratado. Será que segunda ele vai ser demitido de novo? Será que o prefeito Marquesan vai disponibilizar o emprego? Não vai. Então, como contornar esse problema? Outra experiência pessoal que eu tenho da minha mãe. 18 anos numa agência de publicidade. Por 18 anos ela trabalhou lá. Meados de abril, com o início da pandemia, com o fechamento, ela foi demitida. Logo depois ela conseguiu um emprego. Será que ela vai perder o emprego dela de novo? Será que a prefeitura vai arcar com essa responsabilidade de segurar o desemprego que vai gerar mais uma vez o fechamento? Existe uma fala do prefeito na coletiva de hoje que é a gente não conhece detalhes do decreto ainda, né? Porque tudo é muito nebuloso. Não, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer daquele jeito, mas não diz detalhes. Um dos detalhes é que apenas pequenas empresas com faturamento até 360 mil anual. 360 mil anual. A taxa de desemprego em Porto Alegre vai aumentar sobremaneira. A solução do prefeito qual é? É fechar o comércio e levar à Câmara de Vereadores um projeto de um vale... Um voucher. Um voucher
de 50 a 150 reais? É isso que a Prefeitura de Porto Alegre está buscando para o enfrentamento do coronavírus? Tem que ter um pouco mais de cautela, um pouco mais de respeito com as pessoas também, e um diálogo não só com a Câmara de Vereadores, mas o governo do Estado. Quantos leitos o Rio Grande do Sul implementou no nosso Estado? Qual foi a atuação do governador Eduardo Leite? Fez a questão das bandeirinhas, muito legal, muito bonito, na questão da ONU, baseado... Mas e aí? E o que trouxe de embasamento de quantos respiradores o governo do Estado comprou? O governo federal temos diversas críticas à forma como o governo federal tem conduzido a questão da pandemia. Mas a gente também não pode fechar os olhos para o que tem acontecido aqui em Porto Alegre e no estado do Rio Grande do Sul. Muito bem. E eu quero registrar aqui a audiência do nosso vice-prefeito Gustavo Paim. Ele mandou uma mensagem aqui dizendo que falta transparência. O prefeito anuncia decisões, mas nunca tem transparência dos motivos. Sempre faz com violação à impessoalidade. Não por outra razão, a Transparência Internacional colocou Porto Alegre no 17º lugar entre as capitais, com nota 39, ruim, no enfrentamento ao coronavírus. Deixa eu até complementar, Macalossi. O projeto da Câmara de Vereadores, que foi aprovado há um mês, um pouquinho mais de um mês, previa uma série de obrigações com relação à transparência do governo municipal. Não foi apreciado até agora pelo prefeito. Muito bem. Bom, vamos fazer o link com uma das matérias que a Melanie Ruppenthal fez e depois já vamos estabelecer conexão com o Marlos Appius, que nos acompanha, e eu gostaria de pedir desculpas a ele pela espera, mas é que como esse é um assunto mais de caráter local, eu achei que seria interessante ele entrar só um pouquinho depois, e agora que nós vamos falar da abrangência geral, vamos trazer aí a informação relativa a um estudo feito em 200 países, colocando o Brasil em 91º lugar em efetividade no combate ao coronavírus, o que é um resultado também muito ruim. Vai lá, Melanie. Um estudo realizado por um consórcio de empresas e organizações sem fins lucrativos, chamado Deep Knowledge Group, analisou 200 nações a respeito do seu desempenho no combate ao novo coronavírus. Nesse ranking, o Brasil aparece em 91º lugar, atrás de países como Sri Lanka, Bangladesh e Mongólia. O Brasil chegou a uma pontuação de 470 pontos, considerando 6 categorias analisadas. São elas: eficiência de quarentena, eficiência governamental, monitoramento e detecção, prontidão para cuidados de saúde, resiliência regional e preparação para emergências. Na categoria que analisa a segurança, o Brasil ficou como classificado no 3º pior nível de segurança, de um total de 4 níveis, muito atrás da Suíça, por exemplo, que é o país mais seguro no mundo, se tratando do novo coronavírus pelo ranking. Os pesquisadores analisaram que muitos países foram lentos em aplicar medidas de isolamento mais restritivas por medo de impactar a economia, e assim acabaram vendo seus números de casos crescerem rapidamente. Também foram feitas classificações com 100 países para cada uma dessas modalidades analisadas. O Brasil fica com sinal de alerta em 3 delas: eficiência governamental, que ficou em 99º lugar, somente à frente do Paraguai; preparação para emergências, que ficou em 98º lugar, e 91º em monitoramento e detecção. Se destacaram positivamente no estudo a Suíça e a Alemanha, que respectivamente ficaram em 1º e 2º lugar. Isso considerando a resiliência de suas economias e pelo que o estudo considerou de uma flexibilização segura do isolamento social. Voltamos contigo aí no estúdio, Macalossi. Muito bem, tá aí então este material especial da nossa repórter e produtora Melanie Ruppenthal, e vou fazer a conexão com o jornalista Marlos Appius. Marlos, bem-vindo, é um prazer recebê-lo de novo aqui no Cruzando as Conversas. Olá, Macalossi, eu que agradeço o convite de poder mais uma vez participar aqui do seu programa. Marlos, já que nós entramos na esfera do combate ao coronavírus de caráter nacional, obviamente isso incide na realidade das mais diversas capitais, inclusive Porto Alegre. Eu gostaria de saber como é que tu está vendo essa questão, já que é mais um elemento, e aqui eu faço o link com o programa de ontem, mais um elemento que leva ao descrédito do país no cenário internacional, e isso obviamente tem um efeito muito grande nas escolhas dos investidores estrangeiros. O Brasil não está conseguindo encontrar solução para
o problema do coronavírus, como outros países encontraram, e existem casos objetivos de reabertura com segurança, como é o caso de Nova York, como é o caso da Espanha, como é o caso da Alemanha, como é o caso da Itália, como é o caso da Austrália, como é o caso da Nova Zelândia. O Brasil, entretanto, fez quarentenas meia boca, é obrigado a fechar, reabrir, uma verdadeira confusão. Gostaria da sua avaliação geral sobre isso. Certo. Aqui de São Paulo, eu acompanho mais de perto o trabalho, além do próprio trabalho que acontece lá em Brasília, né, que ocupa grande parte do noticiário, eu acompanho mais o trabalho do João Dória e do Bruno Covas, enfim, prefeito, governador e prefeito aqui de São Paulo. João Dória, especificamente, foi também ex-prefeito aqui de São Paulo. E eu sei, por amigos que trabalhavam na época de campanha e tudo mais, que esse grupo que se elegeu em 2016 para a Prefeitura de São Paulo e em 2018 chegou ao governo de São Paulo, ele se pauta muito por trabalhos de pesquisa de opinião, muitas vezes em tempo real, assim, com auxílio de redes sociais e esse monitoramento de Twitter, de Facebook, de Instagram, etc. Então, eles vão medindo a temperatura de determinados temas, o que a população tem visto, e eles tentam sempre alinhar as atitudes ao que a opinião pública entende ser o certo a fazer. De início, eu lembro que eu achei isso muito bom, porque a gente vinha de uma série de governos e de gestores que eram muito descolados da opinião pública, eles estavam muito aquém daquilo que a gente esperava de um gestor público. Então, começou a coisa com algumas decisões muito acertadas. Mas havia um risco, e se de repente a opinião pública quer alguma coisa equivocada? O gestor vai cometer esse erro? E agora, durante a pandemia, a gente viu que sim, ele vai cometer esse erro. São Paulo estava, dia após dia, quebrando recordes de óbitos e novos casos, ou seja, era nítido que a pandemia não tinha atingido um pico, não tinha feito a curva enfim, não tinha achatado a curva, né? E começou-se a trabalhar uma reabertura do comércio. De onde é que vem essa reabertura do comércio, né? Obviamente vem de muita pressão dos empresários aqui da cidade, do estado como um todo, mas essa pressão venceu no momento em que a opinião pública começou a se acostumar com a tragédia. Parou de se chocar um pouco com o que está acontecendo, né? Então, a gente tem pesquisas que estão mostrando isso. Ó. Eu estou aqui com uma pesquisa da XP Investimentos, mas aqui estou falando de São Paulo, mas a pesquisa da XP é em termos de Brasil, né? Sobre a flexibilização do isolamento social sendo praticada. 52% concordam, 44% discordam, ou seja, uma maioria já concorda que o isolamento deva ser flexibilizado, que era uma coisa que não vinha acontecendo nas semanas anteriores, né, nos levantamentos anteriores. É que, né, Marlos, então, é necessário Brasil, admitir, a quarentena, o isolamento social, ele é algo realmente difícil de ser feito e as pessoas realmente não aguentam muito tempo. É por isso que é necessário, quando você faz a quarentena, tomar as medidas necessárias para que tu possa sair dela. Né? E no Brasil nós não vimos isso. Pelo menos eu não tenho visto. Justamente. É uma decisão difícil para todo mundo, tem gente perdendo emprego, tem gente ganhando menos, tem gente, enfim, entrando em depressão, tem gente com problema familiar em casa, de agressão familiar. Enfim, o confinamento não é uma coisa fácil para ninguém. Mas é uma situação ainda mais difícil. Aconteceu o que está acontecendo, por exemplo, lá em Natal, que 2 hospitais privados, não é nem da rede pública, já privados, literalmente passaram uma corrente com cadeado na porta porque não podia entrar mais ninguém de tão lotados que estavam. Um deles, por lotação mesmo, não tinha mais espaço para atender nenhum paciente novo, então eles trancaram a porta da emergência, e outro por falta de médicos profissionais que pudessem atender mais pacientes, além do que eles já tinham. E, enfim, essa é uma situação mais grave, mais pontual, é lá no Rio Grande do Norte, de onde eu venho, inclusive. A gente nota mas é uma situação que pode se reprisar. Isso. Eu brinco que eu venho lá do outro Rio Grande, né? Em homenagem ao Rio Grande de vocês. E essa situação pode se repetir em outras praças. Já teve coisas muito dramáticas acontecendo em Manaus, em Belém, e a gente não quer que aconteça numa cidade com 12 milhões de habitantes como São Paulo. E por isso era tudo muito delicado, e ninguém entendeu quando, de repente, juntou o prefeito e o governador e, ok, vamos flexibilizar com a cidade dia após dia, a situação cada vez pior. Por quê? Porque a prioridade, na verdade, não tem sido corrigir o problema do coronavírus ou combater o coronavírus, mas agradar uma opinião pública que tem sua demanda. De início, ela teve
um medo maior de se arriscar e preferiu ficar em casa e concordou com aquilo tudo. E o governo fez aquilo tudo e agora chegou no momento em que a opinião pública parece mais disposta a se arriscar e ela não sei até que ponto ela tem ciência do risco que ela está correndo, do drama que ela pode viver, enfim, saindo de casa, e o governo está reagindo a isso, entregando o que o povo quer. E eu acho isso muito arriscado. Eu assim, vi algumas só para fazer essa conexão com São Paulo aí, porque tu sempre está muito por dentro dos assuntos, mas nós acompanhamos aqui as tentativas do prefeito Bruno Covas de criar metodologias de transporte de forma a diminuir a circulação de pessoas, e gerou um pandemônio em São Paulo, inclusive com o aumento do número de pessoas condensadas num mesmo local. Foram aqueles mega rodízios que foram um fracasso retumbante. Né? Foi um fracasso atrás do outro. Hoje mesmo, a notícia mais recente que eu estava vendo aqui, ele demitiu o secretário de Transportes, vai ficar no cargo só até arrumar outro, porque também está tendo muito problema de lotação nos ônibus. Enfim, todas as medidas foram muito mal calculadas. Do que eu entendi, eles reduziram a frota para tentar desestimular as pessoas a se locomoverem pela cidade, só que as pessoas não deixaram de se locomover. Então, ficou mais gente andando em menos ônibus, naturalmente esses ônibus ficaram mais lotados, e aí, para a coisa se transmitir, fica mais fácil ainda, né? Enfim, foi uma porção. Eles acertam bastante coisa e erram bastante coisa. Não, a gente está, acho que, na cidade mais complicada de se lidar em todo o país, né? Então, para ficar muito atento a isso. Por exemplo, tem um outro ponto, para citar um ponto que eles acertaram, assim, na minha opinião. Mas, de novo, ele está fazendo isso como um aceno à opinião pública, né? Em meio a esse mundo de críticas, o João Dória veio com a notícia de que São Paulo vai poder testar algumas vacinas em um acordo que ele fez com alguns pesquisadores chineses, né? Por que isso é uma notícia boa? Eu até separei aqui para dar uma olhada, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. A gente salva aqui e desaparece. Tem uma notícia aqui do mês passado dizendo que o Brasil pode ficar no fim da fila para receber a vacina contra o Covid-19 por causa de brigas deflagradas pelo presidente Jair Bolsonaro. E, enfim, isso fez com que o Brasil nem fosse convidado a participar dessa iniciativa global por essa vacina. Então, o governo federal dificultou essa solução da vacina, o governo de São Paulo conseguiu fazer esse acordo com a China. Isso é uma boa notícia para o país todo, porque, enfim, testando aqui, o Brasil vai poder entrar nessa fila para ser um dos primeiros a receber a vacina. E, ao mesmo tempo, tem uma outra situação. Por que a China tem tanto interesse em testar no Brasil? Porque outras praças, e isso eu vi alguns biólogos comentando. Tem gente dizendo que a vacina chinesa faz o cara virar comunista. Vou chegar nesse ponto. O que está acontecendo? Em vários outros países já está caindo o número de pessoas infectadas, eles precisam testar no local onde tenha muitas cobaias, né? Muitas pessoas que possam participar do teste. Então, isso o Brasil não é bom. Virou o epicentro. Isso não é bom, né? Infelizmente, eu daria graças a Deus se aqui não tivesse tantos casos e eles não pudessem testar, mas infelizmente nós nos tornamos um centro de está sendo de casos, um mal, né? que vem para o bem, né? Eu estou dizendo assim, é o tipo de mal que vem para o bem. Como o Brasil se tornou o epicentro, ele virou o ambiente ideal para que vacinas sejam testadas. Então, mesmo que o governo Bolsonaro não tenha feito essa interlocução com outros países, esse acerto aqui conseguiu trazer. Mas o resultado tem sido justamente esse. Eu estou com outra notícia aqui. Nas redes sociais, apoiadores de Bolsonaro atacam a parceria entre o Instituto Butantan e a China para teste de vacina. Ou seja, realmente o pessoal está politizando até isso, né? A chance de o Brasil ter uma vacina antes. E quando eu digo antes, é até bom ressaltar, antes não é mês que vem, não é daqui a 3 meses, não. Antes é daqui a 1 ano. Ou seja, ainda tem todo um ano de muita luta de todos os envolvidos aqui contra essa desgraça que está acontecendo. E a gente não pode simplesmente relaxar porque o Brasil vai começar a testar a vacina. Não, é uma coisa que só vai acontecer daqui a 1 ano. Muito bem. Juan, tua avaliação aí do posicionamento do Brasil também nessa listagem de países. Eu acho que Porto Alegre aqui, pelo que a gente relatou, e São Paulo, pelo que o Marlos também falou, ilustram muito bem essa bagunça generalizada, né? Aqui tem nas 3 esferas culpados, né? O governo federal, os governos estaduais e os municípios. Eu acho que nós tivemos o azar de a pandemia ter começado enquanto nós temos esses governantes que a gente tem, né? O Brasil adotou, em fevereiro, aprovou a lei que regulamentava a questão das pessoas infectadas, das possibilidades, em fevereiro.
Nenhuma outra atitude do governo federal foi tomada depois disso, nenhuma. Os governos estaduais esperaram e então começaram a tomar as suas atitudes. No vácuo do governo federal. No vácuo do governo federal começaram a tomar as suas atitudes. E daí o governo federal, começou a reagir. Mas reagiu de que forma? Descredibilizando a importância da doença, não respeitando a urgência que nós tínhamos e prestando um desserviço ao país. Quando, agora mais recentemente, divulgou que não queria mais divulgar os dados de transparência consolidados num prazo adequado para que as pessoas pudessem saber do andamento. Mas, afinal de contas, o que espera o governo brasileiro, o que espera o governo Bolsonaro fazer com o que está acontecendo? Não me parece que ele queira tomar as rédeas da situação. Me parece que nós estamos vivendo assim no caos. Cada um vai puxando de um lado, governo municipal, governo estadual e o governo federal ali. Perdemos 2 ministros da saúde, temos um interino até o momento. As fichas todas foram apostadas na cloroquina de uma forma muito irresponsável. Ela foi tratada como se as pessoas pudessem comprar na farmácia. Inclusive eu vi no Twitter. Como se fosse o Tilenol. Como se fosse um Tilenol. As pessoas vão lá na farmácia, compram sem nenhum acompanhamento médico, sem nada. Simplesmente vai lá e, bom, agora eu estou protegido do coronavírus. Então não surpreende que o Brasil esteja tão mal posicionado nos 3 rankings que foram colocados ali, porque essas atitudes e essa falta de atitude do governo federal contribuiu para isso e esse autoritarismo dos governos municipais e estaduais também. E a gente comentou aqui na fala anterior sobre a questão do Marquesã da transparência, e isso tem se refletido em vários lugares no Brasil também, né? No país inteiro tem se refletido em vários lugares. A falta de transparência. Parece que os dados são utilizados para fortalecer a narrativa daquele que está na liderança. O que não é o que a gente precisa. Marlos, queria um apontamento sobre as considerações aí do Anc. Eu acho que tu podes agregar alguma coisa aí à nossa conversa. Eu tenho a sensação que o Bolsonaro já abandonou há muito tempo qualquer trabalho a respeito do combate ao coronavírus. Ele tem seguido uma outra agenda, uma agenda dele que, enfim, tem hora que soa uma agenda golpista, de participar de manifestações antidemocráticas e falar grosso contra os outros poderes da República, e tem outros momentos que parecem mais uma agenda de alguém que está buscando uma reeleição e sabe que tem que começar o trabalho de agora, ou então, quando chegar em 2022, não vai existir mais governo, né? E tem também aquela uma terceira agenda, que é evitar a queda ou evitar que a justiça chegue ao pé dele. Estava hoje analisando toda essa questão desse novo ministério que eles recriaram, né? A gente está sem ministro da Saúde há quase um mês já, né? Eu já até perdi a conta do tempo que a gente está sem ministro da Saúde. E ele cria um novo ministério e coloca lá um membro do Centrão, né? O genro do Silvio Santos, Fábio Faria, que por coincidência é do mesmo Rio Grande do Norte. Um apoiador histórico dos governos de esquerda. Isso, apoiou o governo Lula, apoiou o governo Dilma, também estava ali próximo ao governo Temer, né? Enfim, onde há governo, ele é governo, né? E agora está com o governo Bolsonaro. E por notícias que saíram no Estadão agora no final da tarde, a gente entende melhor o que aconteceu. No início da semana, vazou um parecer do TCU sobre as contas do primeiro ano do governo Bolsonaro, e somando tudo, os 5 contratantes e a verba publicitária, os 5 maiores contratantes públicos, né? Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras e mais 2 órgãos que agora me escaparam o nome. Além da SECOM, o TCU enxergou problemas na falta de transparência de 935 milhões de reais em verba publicitária. E a gente sabe que as brigas que aconteciam ali dentro do Palácio do Planalto, entre o Carlos Bolsonaro e o Carlos Alberto dos Santos Cruz, e eu falo Carlos Bolsonaro, a gente se acostumou a falar como se ele fosse um membro do Planalto. Ele não é, ele é o vereador do Rio de Janeiro, né? A gente está sempre no Palácio do Planalto. E o Gustavo e tudo mais era por verba publicitária. Esquece aquela verba e o Santos Cruz dificultando ali um pouco o acesso àquilo. Primeiro caiu o Bebiano, depois caiu o Santos Cruz. E eles acabaram de descobrir, ao entorno do Bolsonaro, que há uma investigação em cima de uso de verba publicitária. E calcularam que, se tirassem a comunicação de dentro do Palácio do Planalto, que era onde funcionava a Secretaria de Comunicação
e passassem para um ministério próprio, o Ministério das Comunicações, que vai funcionar na Esplanada, ou seja, numa estrutura fora do Palácio do Planalto, o Bolsonaro estaria blindado dessa investigação. Então, essa investigação pode até dar em alguma coisa, mas não atingiria o presidente da República. Ou seja, a gente está com mais de 40 mil pessoas mortas no país por causa do novo coronavírus, e o presidente da República está, na verdade, atuando para evitar que a Justiça descubra o que ele fez com verba para publicidade. Né? E a gente imagina o que pode ter sido feito, porque a gente acompanha nas redes sociais a porção de coisas esquisitas que acontecem, né? De notícias falsas que surgem do nada e de perfis que, enfim, vêm com montagens estranhas e hashtags que, de repente, ocupam o noticiário e pautam o debate. E a imprensa finalmente está aprendendo a não cair mais nessa armadilha. Eu noto que tem pautado menos essas hashtags, mas durante o período eleitoral e durante o primeiro ano de governo, isso foi uma constante. Eles estavam sempre pautando o noticiário com aquilo, e nada disso é de graça. Assim. Quem faz isso tem algum conhecimento técnico e cobra caro, e a gente não tem nenhuma noção de como essa verba está sendo gastada, está sendo disponibilizada. Então, realmente tem que se apurar, e essa é só mais uma das investigações, né? E eu fico particularmente preocupado porque eu estava vendo aqui também, enquanto o programa começava, eu fiquei separando aqui algumas notícias, porque a gente já teve uma operação que chegou no governador do Rio de Janeiro. E aqui acho que é importante a gente separar duas coisas. Uma é o drama estadual municipal, que realmente, imagino que o povo fluminense deve se indignar com o mau uso que a verba está sendo feita para a compra de respiradores e tudo mais. É também o que está acontecendo no Nordeste, é também o que aconteceu no Pará, no Amazonas e por aí vai. Isso realmente é muito dramático, é muito sério, tem que ser investigado e quem errou tem que ser punido. Mas, ao mesmo tempo, falando agora de Brasil, falando da federação, é muito preocupante que esse tipo de investigação esteja nascendo de dentro do Palácio do Planalto. A gente já tem uma confirmação através da imprensa de que esse caso que atingiu Wilson Witzel nasceu do que se batizou de ABIN paralela dentro do Palácio do Planalto. E isso passou pela PGR, e a PGR não era para ser uma aliada do presidente da República, é para ser a única voz, na verdade, que pode fiscalizar e investigar o presidente da República. E ela tem atuado como um aliado, quase como uma advocacia geral da União lá dentro. E, enfim, isso passou pela PGR, virou um inquérito, e em apenas 13 dias já tinha mandados de busca e apreensão sendo feitos contra o governador, e agora já abriu-se um processo de impeachment contra ele. Ok. E aí vamos pegar uma segunda questão, o caso lá do Fabrício Queiroz, as rachadinhas do Rio de Janeiro, etc. O relatório do COAF ficou pronto em janeiro de 2018. A operação que pegou o Fabrício Queiroz e as contas, etc., aconteceu em novembro de 2018, 11 meses depois. Né? Então, estou falando de uma situação que em 13 dias a coisa já estava encaminhada, e noutra situação que demorou 11 meses para um negócio que estava no papel levar um policial a uma Assembleia Legislativa. É aquela máxima da política que ninguém sabe direito de onde vem, alguns atribuem a Maquiavel, etc., aos amigos tudo, aos inimigos a lei. É o que a gente está vendo. A lei está funcionando contra os adversários políticos do governo e, quando se trata do próprio governo, ela não funciona. Ela para, ela esbarra ali e dali não avança. Né? E o cara fica gritando no microfone que acabou e xinga um palavrão. Enfim, isso tudo é muito preocupante, principalmente quando a gente para pensar que ele já está trabalhando a reeleição. Então, é como se ele estivesse derrubando potenciais adversários. Ele primeiro pegou o Witzel, também já sabia que o caso do Helder Barbalho ia acontecer e aconteceu, e agora a Carla Zambelli, que é uma das aliadas mais próximas dele, já adiantou que o próximo pode ser o João Dória, que é mais outro que também está nessa disputa silenciosa pela eleição presidencial de 2022. Ou seja, a coisa caminha para, no final, só sobrar o presidente disputando. E aí ele se elege fácil. Pelo menos ao segundo turno ele já vai com certeza, e do outro lado lá o pessoal que dispute é a segunda vaga, né? Já que não sobraria ninguém ao centro ou à direita. É muito preocupante, é preocupante para a democracia isso, porque a gente sabe que esse modelo de governo é um modelo que leva a ditaduras, que já levou a ditaduras aqui no Brasil, na era Vargas, enfim, e em outros momentos.
E também lá fora ele levou a situações terríveis. Então a gente não pode simplesmente ter um presidente que se comporta como um justiceiro, né? Alguém que está caçando corruptos e não que seja errado combater a corrupção, muito pelo contrário, é certíssimo combater a corrupção, mas existe uma forma disso ser feito, existe um órgão que tem que fazer isso, e isso não é por uma agência de espionagem clandestina que funciona dentro do Palácio do Planalto. Muito bem. Deixa eu só trazer para o Gustavo, e depois nós vamos para o intervalo. A Melanie também fez uma matéria especial sobre esses casos aí que estão sendo investigados pela Polícia Federal e que já bateram nas portas de 2 governadores, primeiro Witzel, depois o Helder Barbalho. Gustavo, professor Arossi, como é mais conhecido por todos, mas como é amigo, eu costumo chamar pelo primeiro nome. Professor, deixa eu lhe questionar, porque um dos problemas aí na articulação de combate ao coronavírus, depois nós vamos voltar especificamente a essa matéria da corrupção, eu pediria que tu falasse sobre isso que eu vou trazer agora. Um dos problemas nessa questão do coronavírus é, obviamente, uma desarticulação dos entes federados, né? E daí eu entro naquilo que o Juan falou e que o próprio Marlos falou, que obviamente, o Ministério da Saúde tem um papel, que é um papel de coordenação, principalmente, né? As secretarias estaduais têm um papel de ação junto com as secretarias municipais. A partir do momento em que o presidente dá indicativos de que ele está impedido de fazer qualquer coisa, e daí ele instrumentaliza na sua retórica a decisão do Supremo Tribunal Federal, que deu autonomia aos estados e municípios, tu gera um vácuo e uma bagunça. Apesar de a decisão do Supremo Tribunal Federal não ter sido exatamente desta forma como ele diz, né? O que o Supremo definiu foi uma responsabilidade associada entre os entes federados. Aliás, o antagonista trouxe a decisão e a destrinchou com... Competência concorrente. Competência concorrente, isso aí, concorrente, né? Mas, de qualquer modo, associada, porque um não faz oposição ao outro, um complementa o outro. Tu não acreditas que parte considerável da falta de capacidade, por exemplo, do prefeito Marquesano estabelecer um critério em associação, inclusive, com outros prefeitos da região, porque um conversa com o outro, né? É uma região metropolitana, as pessoas se deslocam de um lado para o outro. E o fato disso não ter comunicação com o governo do Estado também é parte do problema gerado pela omissão do governo central em coordenar e ajudar a estabelecer políticas públicas de maneira a combater o coronavírus em cada uma das regiões? Bom, seremos cartesianos aqui, ideias claras e distintas, né? Nós estamos diante do maior problema brasileiro, mundial, né? Que é o coronavírus, Covid-19, que é um grande desafio para qualquer governante, mas como tu bem citaste anteriormente, quem foi eleito sabia que o que pode aparecer, quem almeja um cargo público, obviamente, tem que ter presente que muitas circunstâncias ou situações podem acontecer. Nós estamos há 40 dias sem um ministro, sem uma cabeça, sem um capo, quer dizer, sem um ministro, né, ou alguém responsável, ou alguém que dê as diretrizes, né? Que mantenha reuniões frequentes com os prefeitos das capitais, que mantenha reuniões com os secretários. Que tenha um plano estratégico, que tenha transparência, né? Que tenha diálogo, evidentemente, com o presidente, porque, ao que tudo indicava, aí havia uma fogueira de vaidades, porque o Mandetta muito aparecia na mídia, etc. e tal, aí depois o sucessor ficou meio... Falava naquele tecnicismo que ninguém entendia. Exatamente. Ou seja, mas o momento... Aí botou um cumpridor de ordens. Exatamente. Aí também não aguentou, né? Mas o momento político brasileiro, né? Nós precisamos de verdadeiros estadistas, políticos que pensem e olhem para longe, que não pensem na sua reeleição, que não politizem o coronavírus. E aí, o que acontece? O que a gente assiste? Cada um toma uma decisão, latinamente falando, esponte sua, conforme a sua vontade, conforme o seu bel prazer.
Mas... Na esteira da omissão do governo central, nós vimos uma proliferação, ela até fez uma provocação lá no início do plantão coronavírus, ela falou assim, depois que tudo isso passar, espero que não demore, apesar de eu achar que vai demorar, mas depois que tudo isso passar, os estudantes da área do direito, né, os estudantes da área do direito, principalmente constitucional, vão ter farto material para analisar as irregularidades dos decretos municipais. Exatamente. Que eu ia... Gerou um conflito, né, de competência que não deveria existir. Exatamente. E aí depois o doutor, que tem mais apropriação, né, vai poder falar dessa questão. Mas voltando, quer dizer, nós estamos aí com uma desorganização, porque esta é a palavra, né? Esta é a palavra. O governo Bolsonaro, né, ele, aliás, preocupado muito mais com a sua reeleição, cria um Ministério da Comunicação para acomodar o Centrão. A gente sabe que é isso, né? A gente sabe que ele coloca aí uma figura do PSD, né? Uma figura que, enfim, não por ser genro do Silvio Santos, não é o caso, né? Mas, enfim, que representa aí um grande grupo. E, por outro lado, né, me parece ter a impressão, eu vou usar aqui metaforicamente, que nós estamos, assim, todos com um grande problema. Imaginemos, eu vou fazer uma metáfora, eu estou com um grande problema na minha vida pessoal, doutor, e assim, eu saio caminhando a esmo, ou seja, sem rumo. Quer dizer, não, agora eu vou por aqui, agora eu vou por aqui, agora eu vou por aqui. Quando na verdade, né, a função de quem está ocupando o cargo, seja executivo, mesmo legislativo, né, cuidar das, né, mas principalmente o executivo, ele tem que ter a execução, ele tem que estar preocupado com o que vai vir à frente e executar, planejar, né? Nós não podemos, é muito importante até, eu retorno aqui à questão também de Porto Alegre, também do Brasil, né? Eu recebi, e quero aqui fazer menção, um abraço ao meu amigo Alex, do professor doutor, PhD Alex, um abraço. Quer dizer, um grande abraço a ele. Nós temos... É o Alex? Pipkin. O grande Alex. Grande Pipkin. Alex. Um abraço pro Alex, tem que vir aí. Por isso que eu quero fazer a menção aqui a ele. Professor Alex obviamente, Pipkin é um grande... ele mandou um WhatsApp aqui para mim, que obviamente que nós temos aqui em Porto Alegre aglomerações nos ônibus. Sim. É uma medida de afastamento? Não. Não. Tá? Nós, a questão econômica, vamos voltar na questão econômica, mesmo que ela tenha uma amplitude macro, né? Não só aqui micro Porto Alegre, não só, ou seja, gente, nós temos que ter atenção, sim, para a vida das pessoas, tá? Mas nós não podemos dissociar a economia. Anteriormente, meu colega de bancada, ele disse, o governo de Porto Alegre vai lançar o quê? Um voucher? 50, 100 reais? De onde virá esse dinheiro? Se a economia não está girando. A minha pergunta, de onde virá? Nós vamos emitir papel? Eu estou aqui brincando agora. De onde virá? Mas aí alguém vai dizer, mas o professor Arossi, de filosofia, alguém humanista aí está sendo capitalista, como alguns, né, me chamam. Não, estou sendo realista. Realista da seguinte perspectiva. Lamentavelmente, nós não temos, desde a esfera, principalmente, né, o Bolsonaro, né, criou uma politização da medicação da hidroxicloroquina, porque virou uma politização. Tá? Esse medicamento, segundo 3 médicos infectologistas com os quais eu conversei, pode e deve ser utilizado com os devidos cuidados. Ponto final, não falo mais porque não é a minha área, né? Mas se politizou isso, né? Quando você diz, ou toma cloroquina ou toma tubaína. Para aí, não é a resposta que se dá. Né? O presidente da República. Você não dá isso, gente. Eu não falo isso para o meu aluno em sala de aula, eu não falo isso. Eu fico até com vergonha, tem pessoas me acompanhando, mandando WhatsApp aqui. Quer dizer, não pode. Eu não falo nem em conversa
de charuto, né? A gente não fala isso entre amigos. Principalmente. Principalmente. Então, ações efetivas, planejadas, organizadas. E aí eu volto a dizer, gente, executivo foi eleito, seja Bolsonaro, seja Eduardo Leite, que aqui falando da esfera gaúcha, seja Nelson Marquesan, voto em Porto Alegre, prefeito de Lajeado, Marcelo Cão, que eu conheço, outros prefeitos, prefeito Pazim de Bento, tem que ter o quê? Um planejamento e tem que ter um diálogo, tem que ter uma interconexão, uma ação efetiva. Não vai ter diálogo quando o presidente da República fica chamando os governadores de nome feio, né? De palavrão, de xingamento. Exatamente, mas aí o seguinte... E aquela reunião do dia 22 mostrou que não tem projeto nacional. Mas aí nós estamos, então, ante um grande dilema, né? Qual é o grande dilema? Habemos papam, habemos, quer dizer, alguém habemos que corona. nos conduza, habemos corona. E nós vamos deixar o coronavírus acabar com... eu vou retomar o pensamento. Acabar com vidas, acabar com CPFs, CNPJs, para depois pensarmos o que fazer. Será tarde demais, muito tarde. Tarde demais mesmo, porque, eu repito, muitas pessoas que dependem, e foi muito bem citado aqui anteriormente um exemplo, tá? As pessoas que foram demitidas, readmitidas e agora vão ser novamente demitidas, tá? E aí, finalizo a minha exposição, professores da rede privada, e ainda nos mantemos empregados, né? Mas com redução contratual de menos 25% dos salários para manutenção do nosso emprego, para manutenção do nosso trabalho. Então, não é brincadeira, nós não estamos falando de coisas, nós estamos falando de coisa séria. Obviamente, todo mundo sabe, não é brincadeira. E eu fico muito preocupado, assim como eu vejo os nossos participantes, as pessoas que mandam mensagem, eu fico muito preocupado realmente, porque nós estamos como uma nave, quer dizer, uma nave, eu ia falar em italiano, la nave senza, né? Ou seja, uma nau sem destino. Muito bem. Nós voltamos depois do intervalo com Marlos Appius, direto de São Paulo, Gustavo Arossi e Juan Saavedra, falando aqui no Cruzando as Conversas vamos tratar as operações da Polícia Federal e os casos relativos ao chamado Covidão. Pois é, fiquem conosco. Voltamos aqui com o Cruzando as Conversas nesse Dia dos Namorados. Hoje só os solteiros estão assistindo o Cruzando as Conversas. Né? E, aliás, eu quero agradecer aos convidados. Eu não sei se são casados, se têm namorados, mas se tem, eu agradeço, porque escolheram ficar aqui no nosso programa hoje, nesse dia romântico. Mas você sabe que eu não vejo vantagem. Eu não vejo vantagem em sair no Dia dos Namorados, porque o Dia dos Namorados é uma confusão. Apesar de hoje, a maioria dos casais, em virtude do coronavírus, vai ficar em casa. Exatamente. Né? Mas, em geral, não vejo vantagem em sair no Dia dos Namorados, porque é confusão, é fila, é uma loucura. Então, o melhor é ficar assistindo Cruzando as Conversas. E os tempos não dão para sair, né? Os tempos não são para sair, os tempos né? não são para sair, então assista Cruzando as Conversas. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E Portocolor, soluções gráficas, a Portocolor atendendo através das redes sociais. Use o WhatsApp para ter o serviço da Portocolor na sua casa. No programa de hoje temos o jornalista Marlos Appius, o professor de filosofia Gustavo Arossi e o advogado Juan Saavedra. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais, @RDCTV Digital.
A Melanie, nossa repórter especial, fez uma matéria também sobre os casos de corrupção. Nós tivemos aí 2 operações da Polícia Federal muito recentes, uma no estado do Pará, que é a última, e nós tivemos também a operação no Rio de Janeiro, que resultou no processo de impeachment contra o Witzel. O Witzel não me parece ter um destino muito fácil aí, não tem uma vida muito fácil, porque, afinal de contas, foi uma votação unânime na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Melanie, a matéria. Em meio à pandemia do novo coronavírus, denúncias e investigações de fraude e irregularidades em compras públicas têm acontecido em algumas regiões do país. Nessa semana, na quarta-feira, a Polícia Federal fez uma busca e apreensão na casa do governador do Pará, Helder Barbalho. Além de equipamentos que nunca chegaram ou que vieram com atraso, os respiradores eram de modos diferentes do contrato e não serviam para o tratamento de pacientes com o coronavírus. O governador chegou a se manifestar sobre o tema em suas redes sociais e disse que não sabia que os respiradores não funcionariam e que o valor pago à empresa já foi restituído aos cofres públicos. O caso é ainda mais grave pela situação crítica em que se encontra o estado, em que 7 das 10 cidades com maior velocidade de contágio estão lá. Barbalho é o segundo governador a ser investigado. Wilson Witzel também foi alvo de operações para averiguar suspeitas de desvios em contratos com organizações sociais de saúde para a construção de hospitais de campanha no Rio. Isso na Operação Placebo. Agora o governador segue em um processo de impeachment. Voltamos contigo aí no estúdio Macalossi. Marlos, tu que tocou nesse assunto no bloco anterior, eu gostaria da tua avaliação, porque eu acho que são 2 elementos conectados aí, no caso do chamado Covidão, né? Não é o nome oficial, mas tem sido chamado assim. Um desses elementos é o elemento relativo às denúncias em si. O outro elemento, que é muito grave, é de caráter institucional e até de estado policial, dependendo de como nós podemos tratá-lo, supostos vazamentos de informações para integrantes e apoiadores do governo. Eu queria que tu fizesse um apanhado aí disso para nós. Isso, desculpa. Eu estou também aqui com a notícia aberta de, acho que é 25 ou 27 de maio. Ô Marcos, deixa eu te fazer uma pergunta de caráter pessoal. Em geral, no teu computador, quantas abas de notícias ficam abertas? É uma coisa que... Nesse momento, acho que tem 5. Então tá tranquilo. Mas eu adianto que eu acompanho uma média de umas 50 notícias por catalogar tudo para, enfim, ter uma noção melhor, uma visão melhor do que tem acontecido no noticiário. Daí é que nascem aquelas coisas que eu publico nas redes sociais. Mas, enfim, dizendo que a PGR investigava a gestão Dória e outros 7 governadores. Isso. E aí, na época, citava, além do João Dória, o Wilson Miranda, que é o governador do Amazonas, Helder Barbalho, do Pará, João Azevedo, da Paraíba, Wilson Witzel, do Rio de Janeiro. Desses aqui que a gente citou, já teve a operação contra o Witzel e já teve a operação contra o Barbalho. Eu lembro que naquele dia que teve a operação contra o Witzel, saiu toda uma reestruturação da Polícia Federal em que eles mudaram os superintendentes de 6 cidades, de 6 estados. Um deles do Rio de Janeiro, e isso causou um certo incômodo, e eu lembro também que tinha da Paraíba. E aqui a gente tem um governador da Paraíba, né? João Azevedo também está nessa lista de governadores que estariam sendo investigados. Tem outros 3 governadores que não são citados nessa matéria aqui, que saiu no final de maio, mas eu sei, por exemplo, que está tendo problemas lá no Nordeste com também, de novo, mesma coisa, respiradores e um jornalista amigo meu que faz um trabalho independente, ele já descobriu que de 48 milhões que tinham sido reservados para o Nordeste, 12 milhões tinham sido confiscados por uma empresária, enfim. É um trabalho que também daqui a pouco estoura com a Polícia Federal e tudo mais. Como é que eu posso olhar para isso tudo? Vamos voltar um pouco antes da pandemia. Os orçamentos do país, tirando a Previdência, né, são os orçamentos da educação e da saúde. São 2 áreas que, de uma maneira geral, o governo mandando para os governos estaduais ou feitos. Né? Então, apesar de ser muito volumosa, ela é muito pulverizada. São quase 6 mil prefeituras, né? 5.575 prefeituras, se não me engano. Então, é muito difícil fiscalizar isso tudo, porque é uma coisa que, enfim, se divide de muitas formas. E havia um levantamento de alguns anos, ainda do governo Temer, se não me engano, da CGU, que mostrava que
o grosso da corrupção no Brasil, o grosso do desvio de verba pública acontece justamente na educação e na saúde, pelo volume de dinheiro que se tem e pela dificuldade que se tem de se apurar São isso. os dois maiores Então, orçamentos, né, Marlos? E agora, numa época de pandemia, com liberalidades que são colocadas, em virtude da própria situação Putz, agora foge o nome. Como é que é o nome da condição jurídica em que nós estamos? Calamidade pública. Calamidade pública. Então, tu abre uma série de possibilidades, não precisa de licitação, e pode emitir dívida, enfim. É o paraíso de quem gosta de gastar e de quem gosta de botar a mão na bufunfa pública, né? Compra sem licitação. Isso aí, compra sem licitação. Vai lá, Marcos, para completar. Então, infelizmente, a notícia de que está ocorrendo problemas todos com, enfim, o combate ao novo coronavírus, infelizmente não surpreende, porque é uma realidade que já existe no Brasil há tempos, né? O que eu acho até um pouco surpreendente é isso, a velocidade com que a investigação está avançando sobre isso. E fico um pouco temeroso se isso não está sendo seletivo, se não estão escolhendo como alvos aqueles nomes que teriam problemas com o presidente da República. Quem passa essa sensação, é importante dizer isso, quem passa essa sensação, quem joga descrédito sobre as operações da Polícia Federal são esses parlapatões, para ficar na palavra que o Collor costuma usar, que vivem a querer bancar as mães de Nas da operação. E ficam dizendo, vai ter. Qual que é a sensação que se passa? De que isso foi orquestrado. Por exemplo, no 14 de maio, aquela caminhada que o Jair Bolsonaro fez com a porção de empresários, em que ele saiu do Palácio do Planalto e foi até o STF encontrar o Dias Toffoli, era 14 de maio. Né? E naquele dia ele falou para os empresários que estavam presentes, é guerra, tem que jogar pesado com os governadores. 14 de maio, esse inquérito que pegou o Witzel, ele foi aberto no dia 13 de maio, na véspera. Então, esse alinhamento de acontecimentos e de mudanças de postura do presidente, que ele tinha tentado enfim, manter uma postura mais dialogável em um dado momento com os governadores e naquela reunião com a ocupação do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre, que durou muito pouco, de repente ele já voltou a esse embate. E mesmo os governadores que mantêm com ele uma boa relação não estão aparecendo aqui no alvo dessas coisas. Os governadores do Nordeste, por exemplo, que emparedaram o governo estava remanejando alguma verba do Bolsa Família para usar em publicidade, que é uma tática, uma nova tática da SECOM, que já foi usada em alguns governos anteriores, de regionalizar a comunicação para, enfim, ganhar apoio popular, enfim, por baixo e não por cima, né? Por cima seria o quê? Seria os grandes jornais, os grandes canais de TV, mas isso tudo é muito complicado. Eles estão aí, só foi uma cobertura muito dura da Rede Globo, que é a maior rede de comunicação do país. Mas é muito mais fácil para eles pegar uma filial da Rede Globo em alguma cidade. Então, se jogam a verba publicitária lá, naturalmente o jornalismo daquela emissora pequena vai ficar mais favorável à cobertura dos acontecimentos. E ele fez esse trabalho de regionalização através de verba da SECOM e tentou remanejar isso com verba do Bolsa Família. Os governos do Nordeste reclamaram que não era para fazer isso. Né? Então, a gente tem esse clima de conflito entre a República e os governadores, é uma crise federal, como o pessoal tem falado, enfim, algo que está no passado, porque até então a relação dos governadores com os presidentes até quase de submissão, desde Collor. Eu lembro que o Collor peitou muito José Sarney quando ele foi governador de Alagoas, né? Então, não lembro mais, desde então, ter um conflito tão duro entre presidente e governadores. Só que agora, diferente do que aconteceu nos anos 80, quando o governador de Alagoas peitou o presidente da República e depois tornou presidente, a gente tem um presidente dos governadores. E não é que ele já anuncia que é no poder por pelo menos 8 anos, né? E, enfim, ou seja, ele já corre a reeleição, que inclusive era uma coisa que ele prometia em campanha que iria acabar com a reeleição. Assumiu, deixou para trás. Enfim, é uma situação muito complicada e é muito mais complicado ainda a gente viver isso no meio de uma pandemia, na maior crise sanitária dos últimos 100 anos, né? Em números absolutos, essa pandemia ela já está com a quantidade de mortes da gripe espanhola no Brasil, mas obviamente a gente precisa considerar que hoje o Brasil tem uma população 7 vezes maior. Então, sei que a tragédia cresça e a gente vire a maior tragédia sanitária da nossa história,
mas ainda está bem distante. Pelo menos nesse ponto a gente realmente tem que colocar o pé no chão. Mas eu já estou abrindo parênteses demais e estou falando demais. Eu vou voltar a palavra agora. Marlos, eu já vou me despedindo da tua participação aqui hoje no nosso programa, sempre muito produtiva, sempre sinta-se convidado para retornar e parabéns aí pelo teu trabalho informativo e de análise, principalmente no teu site e também na tua conta no Twitter, a qual todos nós aqui seguimos e sempre acompanhamos. Parabéns e te deixo com a última palavra rapidamente. Muito obrigado por mais esse convite. Conta comigo sempre que precisar. Inclusive, eu estou no time aí dos que tem namorada e quer Dia dos Namorados para prestigiar o programa aqui de vocês. Olha só, o Marlos é realmente um herói. Valeu, então. Muito obrigado, Muito bem. Obrigado, Marlos. Um abraço para ti. Professor Gustavo Arossi, sua avaliação aí em relação a esses casos de corrupção. Lamentavelmente, a corrupção, ela graça pelo país afora, né? Sobretudo, e causa espécie, evidentemente, né? Porque eu quero, antes de falar dos respiradores, quero tratar de um assunto que tem incomodado muito a sociedade, sobretudo localidades menores, Macalossi, doutor, quem nos acompanha, que é o auxílio emergencial. Sim. Tá? Pessoal, uma vergonha. Eu não sabia, eu não sou fuxiqueiro. Uma das pautas de hoje não deu tempo. Eu sei que tem o portal de transparência, mas nas cidades menores, e aí eu vou citar, porque eu fui convocado a citar isso, viu, Macalossi? Eu sou de uma cidade pequena onde rolou uma lista. Eu sei. E eu fui convocado a citar Lajeado, Encantado, Antagorda e outras cidades. Pessoas com conhecidamente capital econômico e que conseguem pegar R$600 por mês, 6, né, 3 vezes. Bom, nós temos o costume de dizer, porque o político é corrupto, porque o fulano, o político é corrupto. Sempre o político é o corrupto da história. Aquele que tem mandato. É isso que eu quero dizer. Pessoal, vergonha na cara. Vergonha na cara de quem se cadastrou e buscou dinheiro que é público, é meu, é teu, é de todos, e que é necessariamente direcionado para aquela pessoa que não tem R$1, que não tem sequer dinheiro para comprar alimento diário. Tá? Então, fecha esse parênteses, porque essa questão do auxílio emergencial, que é uma política de Estado interessante, tá? Agora faz sentido. Agora demonstrou realmente o caráter, tá? O jeitinho brasileiro, né? A enganação, quer dizer, ou seja, mas que bom que temos os portais de transparência, né? Graças à tecnologia, né? Que nós temos os portais de transparência. E eu volto a dizer que eu não sou fuxiqueiro, né? Longe de ser disso, não faço tudo isso. Tá? Bom, sobre a corrupção, e aí, caso Witzel está em maus lençóis. Vai ser puxado. Exatamente. O que me causa também espanto, né? Você controla o tempo aí, tá? O que me causa espanto porque é um juiz federal, né? Ex-juiz federal, mas enfim foi, né? E governador eleito no Rio de Janeiro. Complicada a situação, né? Ou seja, uma vez que é governador, você tem que cuidar, né, do seu secretariado, não no sentido de cercear as liberdades, mas você tem que saber. Eu, se fosse, né, hipoteticamente eleito prefeito lá de Farroupilha, ou lá de Antagorda, ou de Lajeado, qualquer cidade, eu monto uma secretaria aqui com vocês, eu não vou cercear a liberdade, mas eu quero saber o que vocês estão fazendo. Com certeza. Eu quero saber. Sobre a corrupção, é lamentável que realmente
E aí abriu, né? Abriu agora com o estado de calamidade pública, ou seja, as compras sem licitação. Que para alguns prefeitos é uma farra. Não só prefeitos, né? Para alguns governadores, por que uma farra? Porque aí você compra, negocia, faz negociatas, né? Usando uma palavra específica, e nós ficamos realmente aí assistindo a tudo, com indignação, evidentemente, com indignação, mas não nos resta, neste momento, senão o poder da palavra via, enfim, TV, via Twitter, mas eu quero reiterar, né? A corrupção, o desvio é algo lamentável, é algo que tem de ser execrado. E por isso que eu quis tocar no assunto do auxílio emergencial. Porque só isso aí denotou que nós não podemos sermos incoerentes de atirarmos pedras nos políticos, o que é reprovável, político que é corrupto, qualquer. Agora, as pessoas que buscaram recurso, tá? Que fraudaram, por favor, gente, vergonha na cara. Juan. Bom, primeiro eu vou me despedir, já que é a nossa última participação, né, Macalossi? Muito obrigado pelo convite, excelente programa, adorei esse novo formato. Muito obrigado. Volte outras vezes, né? Por favor, se tu me convidar, eu volto. Muito obrigado aos telespectadores, um abraço para a minha amiga Andréia, que está nos acompanhando aqui. E, bom, pegando um gancho do que foi falado antes, a preocupação com o Estado policial, né? Se nós estamos utilizando as forças do Estado para perseguir inimigos do presidente, nós estamos começando a caminhar para um Estado policial. A ponderação foi muito bem colocada. Será que o governador de Santa Catarina, o senhor Carlos Moisés, do Partido Social Liberal, do PSL, exatamente, bolsonarista, que inclusive é investigado na CPMI dos respiradores, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, por uma compra absurda de 100 respiradores a 33 milhões de reais. Será que ele vai ser... 100 respiradores? 100 respiradores a 33 milhões de reais. Será que ele vai ser tão contundentemente investigado como foi o governador do Rio de Janeiro e outros governadores? E isso não retira o mérito da investigação e não retira o mérito de que quem cometeu crimes de corrupção, quem cometeu desvio de verba, principalmente num momento como esse que a gente está vivendo, deve ser devidamente punido. O que inclui, inclusive, o presidente da República e os seus aliados. Chama a atenção também que esse ano é um ano eleitoral. E a gente abriu a torneira do recurso público. O estado de calamidade pública permite, como foi dito aqui por vocês, contratar sem licitação, fazer compras sem licitação, em todos os níveis, federal, estadual e municipal. Então, quem tem que também cumprir o seu papel fiscalizatório são os poderes que têm essa responsabilidade, que é o Poder Legislativo. Em Porto Alegre, a Câmara de Vereadores, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a Assembleia Legislativa, e assim vai. A gente não pode esperar que isso parta do governo federal, porque o governo federal, que me parece, não está interessado em proteger os interesses do povo brasileiro. Tá? Não me parece que o governo Bolsonaro tenha um projeto de país, um projeto de Brasil. Ele tem um projeto de poder, assim como tinha o PT. E foi isso que as pessoas disseram não em 2018. Qual será que vai ser a posição delas em 22? Muito obrigado, Macalossi. Juan, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer também ao professor Gustavo Arossi por ter também me presenteado com esta erva mate. Natofolha. Natofolha. Tá aí, então. É da tua produção. Espero que... Vai ser bem aproveitada. Minha aprecies, sogra ama. Minha sogra, Neiva, ama isso aqui. Ah, é? Ela ama. Eu tomo de vez em quando. Vou dizer, não sou um fã de chimarrão. Vou tomar porque é do amigo e tenho certeza que a minha sogra, que é uma chimarrólatra, chimacólatra, sei lá como se chama. Exato. Vai gostar muito. Vamos tomar junto. Espero que faça proveito. Se não for boa também, tenha a reclamação, sem dúvida alguma. Agradeço a oportunidade sempre, Macalossi, uma satisfação. Professor. Quero mandar um abraço especial a todos os estudantes que acompanharam, se eu posso, e mandaram o WhatsApp aqui.
sinal de que os jovens estão, isso é muito positivo, né? Estão atentos a esses novos tempos e estão atentos, sobretudo, ao que acontece no segmento político. Muito bem. Nato Folha, parabéns aí pelo trabalho intelectual, pelo trabalho também na área da produção. É isso aí. E nós vamos para o nosso último intervalo e na volta temos João Carlos Silva com o comentário político direto de Brasília. Último bloco do Cruzando as Conversas desta sexta-feira, Dia dos Namorados. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E Portocolor, soluções gráficas, a Portocolor atendendo através das redes sociais. Tenha o serviço da Portocolor na sua casa, peça pelo WhatsApp. De Brasília, o meu querido amigo, comentarista de política aqui do Cruzando as Conversas e da RDC TV, João Carlos Silva. Boa noite, João. Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bem, João. Já fez aquela jantinha romântica com a esposa? Já cumpriu as funções aí de eterno namorado? Nada que um iFood não resolva. Isso aí, né? É o jeito, é o jeito. Ô, João, vamos falar de política, né? Vamos lá. O governo federal está agora nessa questão da montagem do Ministério das Comunicações. Tu antecipaste isso, ontem a gente acabou não falando muito, a gente falou mais sobre as declarações do presidente naquela live da quinta-feira que foi horrorosa, mas eu queria voltar ao assunto do Ministério da Comunicação. Como é que está a montagem do Ministério e como é que está essa repercussão um dia depois do anúncio? O bolo principal da comunicação do governo federal ficou entregue na mão do agora ministro, o deputado Fábio Faria. Sim. Ele vai comandar toda a estrutura de comunicação do governo, a EBC, que deve ser privatizada, a mídia toda do governo, os recursos, a verba publicitária, grande valor, ficou tudo na mão do Fábio Faria, do ministro Fábio Faria. Eu ouvi uma conversa, João, de que o Felipe Martins, que é o atual responsável pela assessoria internacional do presidente, eventualmente poderia ser deslocado para esse ministério. Isso confere ou é falso? Ouviu algo a respeito? Não, o que vai acontecer, e nós já tínhamos previsto isso, que o ministro Fábio Faria vai trabalhar em consonância com o Congresso Nacional. O que se diz aqui hoje, que o presidente precisa fazer um aceno ao Senado Federal, porque ele acenando para a Câmara, ele precisa acenar para o Senado, para garantir também lá ali dentro do Senado a sua tranquilidade. E ele, trazendo o Fábio Faria para o Ministério das Comunicações, ele agradou Rodrigo Maia, sem sombra de dúvidas, agradou todos os parlamentares, e nós já tínhamos dito no programa que o Rodrigo Maia se sentiu extremamente prestigiado com a indicação do Fábio Faria. Foi o que aconteceu, que imediatamente o Rodrigo foi às redes de televisão, às suas redes sociais, e elogiou a escolha do deputado Fábio Faria. Agora, o Congresso Nacional também tem uma grande articulação com o Fábio. Ele é um deputado já, vamos dizer assim, veterano, experiente no Congresso. Ele, com certeza, o que vai acontecer? Nessa jogada toda de mídia das comunicações, os cargos ali dentro, ele com certeza vai fazer uma ampliação para contentar, para prestigiar a Câmara e o Senado. Isso aí, sem sombra de dúvidas, o papel dele é esse, pela interlocução dele. Mas, João, eu vi uma manifestação hoje do deputado Bibo Nunes. Estou te ouvindo baixo. Hã? Estou te ouvindo baixo.
Vou pedir para a produção elevar meu volume, então. Melhorou. Melhorou? João, eu ouvi um comentário hoje do Bibo Nunes dizendo que a escolha do Fábio para ser ministro das Comunicações não passou pelo PSD e que o presidente do PSD nem sabia que ele ia ser nomeado. Tu acredita nisso? Eu não acredito, porque o presidente do PSD, Gilberto Kassab, foi ministro das Comunicações. Ele conhece bem aquilo ali. As tratativas do presidente, claro, que o deputado Fábio Faria tem uma interlocução próxima com o presidente Bolsonaro, foram colegas, e com os filhos do presidente. Mas isso não deve ter acontecido. O presidente Bolsonaro consultou o presidente do partido, Gilberto Kassab, e falou: vou indicar o Fábio Faria para ser ministro. O Kassab disse: tudo bem, excelente escolha, toca o barco. Mas o que acabou não sendo é uma indicação, no caso. O PSD não escolheu alguém. O presidente foi lá e escolheu alguém que tinha interlocução com o Congresso. É isso. Sim, nós dissemos na RDC, no dia seguinte, uma emissora de televisão parece que até copiou a nossa fala. O presidente Bolsonaro quis, com isso, prestigiar não a Câmara. Vamos a análise mais correta. Prestigiar Rodrigo Maia, porque o deputado Fábio Faria é muito próximo do deputado Rodrigo, faz parte da mesa da Câmara. A intenção do presidente foi essa, prestigiar a mesa da Câmara e prestigiar Rodrigo Maia. Evidentemente, quando isso ocorreu, Rodrigo Maia foi às redes de televisão e às emissoras e disse do contentamento dele pela escolha do Fábio Faria. A verdade é essa. A SECOM vai ficar sob o comando desse ministério. Né? Sim. Nós aqui falamos, no dia em que tu deu a notícia em primeira mão, que poderia haver até um conflito de interesse em virtude dele ser genro do Silvio Santos. Nós já tratamos disso. Eu quero tratar de um outro aspecto, João. Tem uma parte dos integrantes da SECOM que são da ala mais radical do bolsonarismo. Tu acha que eles, submetidos ao ministro, que é um ministro moderado, tendem a limpar as babas hidrófobas? Nisso aí, você veja pela análise do voto. O deputado Fábio Faria, agora ministro escolhido, ele tem voto no Congresso, na Câmara. Os radicais vão ter que saber se enturmar no jogo. Por quê? O chefe da comunicação do governo virou secretário executivo. O Fábio Wagner agora é o secretário executivo do Ministério. Perdeu força, claro. Ele era o número 1, virou o número 2. Quem comanda o jogo é o Fábio Faria. Até porque, veja que coisa curiosa, o Fábio ele tem uma ligação muito grande com os meios de comunicação do país. Não só por ser genro de Silvio Santos, mas pela própria postura dele de contato no meio. A verba publicitária é muito grande. Ele, com certeza, vai escolher alguém ou um grupo que tenha domínio total disso aí. Claro que tem que passar pelo presidente da República, mas os radicais vão ter que saber que nisso aí o deputado Fábio Faria colocar em jogo ali no Ministério das Comunicações será de comum acordo com o presidente do PSD, o Kassab, o Centrão e o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Isso o deixa fortalecido. E ele não chegou para ser ministro como uma escolha tipo assim, não vamos colocar ali para favorecer o PSD de jeito nenhum. Ele tem uma representação grande, eu digo que ele faz parte da mesa da Câmara. Isso aí tem uma força gigante. Ou seja, porque acontece o seguinte, às vezes esses radicais ficam submetidos a um ministro de posição ponderada, e já aconteceu, como foi o caso da própria Regina Duarte, apesar de ela não ser ministra, mas os radicais que estavam emboletados em cargos subalternos pressionaram para que ela saísse. Eu estou dizendo, isso pode acontecer aqui também, só que com um agravante. Enquanto a Regina Duarte era só ela, ele tem uma relação política de proximidade com outras figuras que podem fazer a diferença. Ou seja, ele tem
as costas quentes do ponto de vista das relações políticas. Não, sim, e veja só, que coisa interessante. A grande mídia não fez críticas severas à escolha do deputado Fábio Faria. Não fez. É verdade, não fez. As comunicações. Ele é uma pessoa muito centrada, ele é bem colocado, ele é uma pessoa que não... Ele é uma pessoa que não tem provocações, ele não tem desvio de comportamento. Ele é uma pessoa muito decente e muito querido dentro do Congresso Nacional. Isso aí é que vai ajudar muito o presidente Bolsonaro. O presidente, ele viu que o Fábio seria um grande ponto de articulação dentro da Câmara. O que ele precisa, na verdade, é uma base política. E indo para o Ministério das Comunicações, um deputado que faz parte da mesa da Câmara, que é muito ligado ao presidente Rodrigo Maia, vai ajudar muito o presidente nessa questão, nessas tratativas com o Congresso. A grande mídia, inclusive, tem no deputado Fábio Faria um respaldo. Por quê? Eu acho que agora, aquelas brigas todas com a mídia, elas vão continuar, claro. Mas o deputado Fábio Faria vai propor ali uns argumentos para trazer a mídia toda com proximidade ao governo. Não para falar bem do governo o tempo todo, não. Mas acho que é uma abertura de portas para você discutir uma série de coisas. Essas verbas publicitárias, os anúncios do governo, a própria característica da EBC, isso vai refletir muito no governo. E tem tudo para o Ministério ser um Ministério muito ativo. Já tem artigos aí na mídia de hoje, dizendo que o Ministério... O Kassab não era do ramo. Claro, tem sua expressão política, não tem a dúvida. Mas o Fábio, ele tem uma logística muito boa. É jovem, é empreendedor, transita bem, um cara de votos, ser muito bem votado no seu estado, no Rio Grande do Norte, família muito tradicional politicamente. E isso vai ajudar muito o governo. O governo está pensando nisso. Tanto é que nem o Olavo de Carvalho foi para as suas redes sociais criticar a escolha do Fábio. Bom, se o Olavo não criticou, então está aprovado. Está aprovado. Muito bem. Passou no teste. Muito bem. João, muito obrigado. Feliz Dia dos Namorados aí para ti, para sua senhora. Para vocês todos aí. E fique bem aí no final de semana. Volte segunda-feira. Vocês também. Estaremos na segunda postos. Muito bem. Com novidades. Sempre em primeira mão, João Carlos Silva trazendo os bastidores de Brasília, né? Aquele que mais acerta hoje no Brasil, vocês acompanham aqui no Cruzando as Conversas. E nós vamos ficando por aqui, agradecendo a todos pela audiência, mandar um abraço para o deputado Giuseppe Riesgo, também para o professor Alex Pipkin, que mandou mensagem aqui. Obrigado, Alex, pela contribuição. Espero encontrá-lo aqui, você na nossa bancada também. E vocês que nos acompanham, até segunda-feira. Um feliz Dia dos Namorados a todos, apesar de nós já estamos encerrando o Dia dos Namorados. E mais amor e menos ódio. Beijos. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. Badesul Desenvolvimento. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Porto Color.